Boa noite, meus amigos. Boa noite, trabalhadores da Seara de Tamandaré. Mais uma vez, foi solicitado a minha contribuição na noite de hoje para mais um tema para a nossa reflexão. E eu quis intitular o tema para hoje o novo normal. O novo normal, porque diante da pandemia, desta guerra que enfrentamos, diante desse vírus do coronavírus, estamos esperando este momento que está chegando aí, que é da reabertura e a retomada das atividades normais em nossas vidas, como também iremos retornar às nossas atividades gradativamente à nossa instituição. Eu escolhi o novo normal, mas na realidade nós vamos tratar aqui, ou seja, nós vamos abordar aqui a fé no futuro, não é? Do livro dos Espíritos, e vamos também ver algo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho. Inicialmente eu gostaria de desejar a todos muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia neste momento em que ainda vivemos essa pandemia. E dizer a vocês que sinto muitas saudades de todos, dos trabalhadores, dos frequentadores, dos nossos abraços fraternais, e que estive em nossa casa hoje, e a minha intenção era fazer essa gravação na casa, mas infelizmente tive um problema operacional no celular e terminei não conseguindo fazer lá. Mas o que importa é o que a gente vai conversar aqui agora, hoje. Inicialmente, vamos pedir a Jesus, o grande mestre de luz, que nos envolva, e que Tamandaré, o dirigente espiritual desta casa de Tamandaré, nossa missionária da luz, missionário da luz, que também nos proteja e nos envolva, para que neste momento eu consiga, por intuição dos amigos que fazem uso da tribuna na parte da espiritualidade, nosso mentor espiritual, nos entornos bom propósito, para que eu consiga discorrer do tema de maneira equilibrada e dentro dos princípios dos ensinamentos de Jesus e dos princípios doutrinários da nossa doutrina. Bom, eu vejo com frequência, acredito que vocês também, se falar do futuro, do novo normal, né, do que seria o novo normal na parte material, nas retomadas das atividades, como seria esse novo normal, que procedimentos deveria se tomar para a retomada. E eu observo que durante a pandemia, assim, nos momentos aqui no nosso estado, principalmente mais acentuado, que tinha um número de mortes muito alto e de infectados também, que continua tendo, mas o número de óbitos está tendo uma oscilação para baixo na maioria das vezes. E as pessoas apregoavam que não será o mundo mais da mesma forma que foi antes. E aí eu gostaria de começar relembrando alguns momentos que nossa humanidade passou durante as nossas existências, né? Então nós tivemos neste momento uma propagação muito acentuada e benéfica, graças a Deus, de pessoas se mobilizando
para dar o assistencialismo, né? Cestas básicas para as pessoas carentes, desassistidas, moradores de ruas e etc. E um movimento muito bonito que ainda continua. É lógico que agora talvez com menor intensidade, porque também tem muita gente agora que nem poder contribuir está podendo. Mas o que eu quero observar neste novo normal será que as nossas promessas durante essa epidemia de que faríamos diferente, de que nós iríamos olhar mais para o próximo, iríamos ser mais fraternos, será que nós vamos conseguir? Será que eu vou conseguir fazer isso que prometi durante a crise? Porque geralmente quando a gente está na dor, a gente promete que vai mudar, que vai fazer diferente, mas logo em seguida nossa memória, uma boa parte das pessoas, é claro que a toda regra é exceção, logo em seguida a gente volta a cometer os mesmos equívocos, fazer as mesmas coisas de sempre. Então, somente para lembrar, para todos nós aqui, eu fui buscar algumas informações sobre epidemias, sobre pandemias no mundo. Então, eu observei aqui, busquei 5 maiores epidemias da humanidade. Nós tivemos a varíola, do século III ao século XVII, que nesse período vitimou de entre 75 mil, porque não era feita estatística, então isso é uma estimativa, de 75 a 400 mil pessoas. Tivemos em 1348 a peste bubônica, que foi de 75 a 100 milhões de pessoas. Tivemos em 1817 142 pessoas pela cólera. Tivemos a gripe espanhola em 1814, de 40 a 50 milhões. Mas como também não existia uma estatística precisa, então acredita-se, que teoriza-se que tenha chegado a 100 milhões de vítimas fatais. Teve a gripe suína em 2009, que a total de vítimas fatais foi de 16 mil. Observamos também aí nesses 16 mil como a tecnologia, com a ciência bastante avançada, a gente reduziu bastante, levando em consideração o tamanho da população mundial em 2009. E agora em 2019 nós temos a Covid-19, que já vitimou 477 mil, e acreditamos que ainda vai perdurar por mais um tempo e vai levar mais algumas pessoas. Então, o que eu gostaria que nós todos refletíssemos sobre isso é que essas pandemias fez-nos mudar alguns comportamentos, mas não fizemos talvez a reforma íntima necessária que Deus espera de nós, que Jesus, com sua sabedoria, nos deixou para que seguíssemos. Além das pandemias, nós tivemos grandes conflitos mundiais, tivemos 2 grandes guerras que vitimou milhões de pessoas. Então nós tivemos na Primeira Grande Guerra Mundial 34.656 vítimas, mortes. E na Segunda Grande Guerra, entre 60 a 85 milhões de pessoas. Então, se observarmos durante essas epidemias, durante esses conflitos, prometemos muitas coisas. Fizemos previsões, teorizamos previsões de mudanças que não ocorreram na sua grande maioria. Melhoramos, claro que melhoramos, se formos observar, melhoramos muito em determinadas conquistas sociais, direitos humanos e tudo mais, mas na essência em que o Cristo espera de nós ainda não mudamos. Visto que da Segunda Grande Guerra para cá foi um conflito de ódio, de irmão contra irmão, de nações contra nações. Tecnologicamente o desenvolvimento foi muito grande, muito acentuado, mas moralmente estamos vivendo talvez um dos piores momentos que já tivemos aqui
na Terra. Então, é preciso que nos preocupemos no hoje, porque o que estamos colhendo hoje foi uma plantação que foi plantado no passado. Hoje estamos colhendo. A semeadura, ela foi feita anteriormente e hoje nós estamos sendo obrigados a colher. Então vamos ver se nós aprendemos alguma coisa nessa pandemia e vamos ver o que é que nós vamos plantar. Não no aspecto da aparência, não é? Porque fazer a doação, o assistencialismo é mais fácil, o mais difícil é ser paciente, é ser tolerante. Então, se diz que o mundo será diferente, que vamos ter um futuro bem diferente do que vivemos hoje, que nós vamos ser mais humildes, que vamos ser mais tolerantes, que vamos ser mais fraternos. E alguns dizem que vai ser tudo muito diferente por uma questão A ou por uma questão B. Mas nós, quando vamos ao Livro dos Espíritos, no capítulo 10, na parte terceira, na pergunta 868, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: pode o futuro ser revelado ao homem? O Espírito de Verdade responde: em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que o seja revelado. Então, o que prevemos de futuro, em termos de humanidade, né, é teoria, porque nós é que devemos fazer esse futuro acontecer de maneira equilibrada, porque quantas vezes já não vimos essa situação se repetir, em que prevemos uma coisa e no final o resultado é um outro completamente diferente. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Essa é a pergunta 869, em que o Espírito de Verdade responde: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas às quais desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo prepararás muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Então ele deixa claro aqui que nós é que alicerçamos esse futuro. Então nós prometemos muito agora nessa grande epidemia, nessa grande pandemia, prometemos muito. Será que vamos ter a capacidade de cumprir o que Jesus espera de nós? Porque para cumprirmos essas promessas de relacionamento, de melhoria, de olhar para o próximo, que foi a grande promessa de praticamente todos que se dispuseram a manifestar sua opinião, é preciso que olhemos para o próximo da forma em que Jesus fala no primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, meus amigos, essas reflexões que eu gostaria de deixar, são essas reflexões que eu gostaria de deixar para todos nós refletirmos. Será que estamos fazendo o suficiente? Será que fizemos já o suficiente para merecermos a credibilidade de termos um futuro mais saudável, mais equilibrado, mais em paz, mais de harmonia entre os homens? Porque para conseguirmos essa tranquilidade, essa estabilidade, temos que esquecer um pouquinho de nós. Então, para poder alcançar isso, é preciso que sejamos o homem de bem.
O homem de bem é o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer coisa, qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhes fizesse. Deposita sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, meus irmãos, nós temos que refletir sobre essas colocações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que estão no Livro dos Espíritos, porque nós não estamos, talvez, fazendo a nossa tarefa de acordo como nos comprometemos quando estávamos na reticidade. Que é assim que fazemos. É por isso que eu falei das promessas, né? Inicialmente do compromisso que a gente assume durante a dor, para mudarmos nossas atitudes, e quando chega no momento exato, nós não mudamos. Então, quando estamos na reticidade, dizemos sempre que vamos cumprir, que vamos dar conta, e quando chega aqui, nós nos preocupamos com os bens materiais, em excesso. É claro que nós necessitamos dos bens materiais para nos mantermos corpo físico, para manter o conforto mínimo para nós e nossos familiares. Mas deixamos a parte espiritual relevada a segundo plano. E isso nos atrapalha por demais. Então vamos, a partir de estudar mais os ensinamentos da doutrina espírita e pôr em prática, através do exercício da caridade, do exercício da paciência, da tolerância, para que não saiamos daqui de mãos vazias. Então eu desejo a todos os meus irmãos do Missionário da Luz que tenhamos fé, que tenhamos a fé no futuro, que alicercemos nosso presente em boas atitudes, em bons pensamentos, em bons atos, para que mais adiante tenhamos um futuro de mais equilíbrio, um futuro de mais paz, um futuro de mais harmonia. Então eu desejo a todos um abraço fraterno, um final de semana de muito equilíbrio, que Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, derrame sobre todos nós, trabalhadores da Serra de Tamandaré, trabalhadores de todas as religiões, sobre todos que fazem a caridade e sobre todos aqueles que estão desesperados, que estão angustiados, que estão nos hospitais, que nesse momento a luz do Mestre Jesus envolva a todos, que se sintam amparados, assistidos, mas com a fé raciocinada, sabendo que o futuro depende dos nossos atos e das nossas atitudes. Que esse novo normal seja um novo normal de um novo homem com bons propósitos, pensando no próximo, pensando na coletividade, para que assim todos, de mãos juntas, equilibrados, saiamos dessa guerra vitoriosos, mas vitoriosos no espírito, com os espíritos evoluídos, buscando assim mais trabalho em nome do Cristo e buscando assim a paz interior, para que assim possamos adquirir junto aos nossos mentores espirituais aquela conexão que dará o fortalecimento necessário para seguirmos adiante e cumprirmos a tarefa que nos cabe neste momento, porque estamos aqui, porque estamos habilitados para esse bom combate. Que Deus abençoe a
todos nós, hoje e sempre. Forte abraço.